Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos às Tretas no Café Virtual. Depois aqui de uma semaninha de intervalos, estamos de volta com o Jacinto, com o Paulo e comigo. Olá, estão Olá. bem? Olá, Bem dispostos? boa tarde. Sempre bem dispostos. Não há Sou quem nos bem ponha mal estas- dispostos. Não? Não. O Jacinto tem essa capacidade. Tenho. Mas Ai, vocês já alguma tem vez, que já alguma ensinar. vez me viram mal disposto ou irritado com o que quer que seja? Nada. Nem quero ver, né? Pronto. Exatamente. Se aquilo que nós já vimos é o Jacinto bem, imagina irritado. É como diz outro, se ele já é assim, olha-se. É como o Abel, olha, vai embora. Olha, Soube bem este tempinho de férias, ou nem por isso. mas quem é que teve de férias? Pelo menos Eu aqui do tive programa. Claro, ele está-se a fazer fixe que não percebeu. Pensa-se, pá. Olhem, Uns foi bom. caracolinhos para a entrada e mas pronto. Parece que ontem faleceu uma das personagens, digamos assim, do final do século XX e do início do século XXI, Silvio Berlusconi, morreu. Acho que para alguns foi uma surpresa, embora acho que já se soubesse que ele estava com uma doença. É uma personagem que deixa aqui, à partida, pode provocar aqui um sentimento contraditório, porque quem gosta de desporto e de seguir o que ele fez com o Milan foi assim uma coisa de outro mundo, mas depois temos aquele outro lado do Berlusconi que todos nós sabemos dos casos e casinhos em que esteve envolvido. Em muitos casos, não é? Muitos. Bastante. Olha, e eu relembro só aqui que e falamos aqui tanta vez disto que eu vou dizer, que é o Berlusconi tinha exatamente um discurso populista. É verdade, é verdade. Aliás, acho que eu até tive aqui alguma participação, se não estou em erro, nestas últimas eleições que deram a vitória a Giorgia Meloni, mas o Berlusconi acho que estava num outro partido, se não estou em erro, e que houve aqui até uma conjugação de vontades para a Meloni ser primeira-ministra. É daquelas personagens que, apesar destes casos e casinhos, pelos vistos volta à política e volta a ter aqui algum apoio por parte dos eleitores. São sempre aqueles casos que nós também temos aqui alguns, não é? Bom, só uma pequena correção, o Berlusconi foi uma personalidade marcante no século XX. XXI já não. Enfim, já em decadência. A morte de Berlusconi apanhar a sua surpresa, enfim, a Berlusconi tinha 86 anos. Portanto, já começa a ser uma coisa que será mais ou menos normal. Se tivesse de falar de um político com 40 anos, podia apanhar alguém de surpresa. Um com 86 anos e, sobretudo, com uma vida que segundo aquilo que consta, e em alguns casos mais do que consta, porque houve alguns julgamentos e algumas condenações, de alguns excessos, portanto até aguentou bem. E sim, é aquilo que o Paulo diz. O populismo vinga. Sim. Infelizmente temos tido alguns exemplos disso até bem perto. No passado dia 10 foi dia de Portugal, não é? E houve aqui estas comemorações oficiais no peso da régua, que foram marcadas por este protesto dos professores, que trouxe aqui algumas formas de protesto
que mereceram críticas, até por parte de alguns sindicatos, como os tais cartazes, não é? Em que caracterizavam, caricaturavam, melhor dizendo, o António Costa. O que é que vocês pensam sobre isto? Acham que realmente houve aqui um cunho racista nos cartazes? Ou foi um Não, exagero esta forma de protestar dos eu, professores? eu fazia só eu respondia com uma pergunta. Como é que vai ficar o carnaval quando aquelas figuras, como a gente sabe, o carnaval é sempre uma sátira então, ao governo. O carnaval vai estar complicado. Vão ser Achas? manifestações racistas. Sim. O Jacinto acho que não concorda. Vamos ver uma coisa, que a não ser que agora queiramos de repente dizer que a vida é um carnaval. Eu sei que é, cada vez mais é. Não, Jacinto, vou retificar um bocadinho. Este governo é um carnaval. Epá, mas este governo é um carnaval, é um facto, mas também os professores são um carnaval. Também os oficiais de justiça são um carnaval. E a mim sempre me ensinaram que é preciso respeitar para ser respeitado. E o que aconteceu é assim, a pergunta que eu acho que toda a gente se deve pôr são aqueles professores que nós queremos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações? É aquele tipo de respeito que queremos passar às futuras gerações ensinada na escola. Eu sei que nós temos um papel fundamental nisso, mas não podemos excluir a escola na formação de caráteres e de personalidades. Portanto, é aquele tipo de professores. É como aquela professora que muito exaltada dizia que tinha 53 anos, há 30 anos que dava aulas, que já devia estar reformada. E ninguém fica escandalizado quando tu vais ter que trabalhar até aos 66, 7. E já devia estar há 40 anos reformado. Eu concordo. Eu olho para o teu ar Claro. acabado. Mas é isto. Não, é que não respeitam, querem ser respeitados, não podem. Vivemos nos tribunais, mais propriamente no Tribunal de Évora, uma situação vergonhosa a semana passada, que foi ter um ex-ministro a ser ouvido como arguido ou tentar constituir arguido, não sei muito bem, e a meio uma funcionária resolve entrar de greve. Estou de greve, vou-me embora. Vou-me embora. E interrompeu-se a audição do ministro. É esta a credibilização da justiça e é esta a credibilização que os oficiais de justiça querem ter. Portanto, desculpa lá. E o governo é que é um carnaval? É sim, senhora. Mas rodeado de palhaços. Será que ela não era amiga do ministro? E antes de sair, vou-me embora que assim. Nem vale a pena entrar, eu acho que nem vale a pena entrarmos nesse caso, porque todo este processo é um processo muito estranho por si só. Primeiro, o trabalhador, coitado, que morreu, mas que estava a defecar onde não devia. Correu mal. Fez cagada. E foi atropelado. Segundo, alguém que viaja, e vocês já tiveram a oportunidade de viajar em carro mais confortáveis, ir numa autoestrada com uma A6 a 160 km/h, a não ser que vão de nariz enfiado no conta quilómetros, não têm a mínima noção da velocidade a que vão. Bem, mas isso já na altura foi falado, essa questão de existir ou não noção da velocidade, até houve depois alguns trabalhos jornalísticos feitos nesse âmbito. Mas lá está. Acho que ainda estão na fase de perceber se Eduardo Cabrita irá ser constituído arguido ou não. E realmente é um caso melindroso no sentido em que acho que ninguém percebe muito bem o que é que percebe-se, claro, que o ministro estava a uma velocidade superior à permitida por lei, mas não se percebe muito bem como é que estava lá o trabalhador, o que é que estava a fazer. Acho que eu parece-me que mais uma vez não haverá Mais uma vez, é um grande caso de final. folclore, é um caso de folclore que serve apenas a alguns interesses mais populistas, populistas, e aqui nem me refiro especificamente aos populistas do costume.
Sim. que serve para dar nas vistas. Só ainda em relação aos professores, acho que este tipo de ações vão descredibilizar a luta que os professores estão a ter e que tiveram durante todo este ano letivo, que não teve grandes, ou não chegaram ao ponto que eles queriam e que ambicionam. Eu acho que este tipo de ações, apesar de é feita por professores, mas não acredito que representem todos os professores, mas tiveram um grande eco neste dia, vão acabar por ajudar a descredibilizar esta luta, até porque os próprios encarregados de educação que tiveram que lidar com estas greves todas ao longo de todo o ano letivo, até os próprios encarregados de educação, pelo menos daqueles que eu conheço, já não estão tão a favor de tudo isto e que eles têm razão e tudo mais, porque são situações difíceis. E mais uma vez as greves prejudicam sempre o beneficiário da função. Portanto, em vez de prejudicarem o patrão, que é uma coisa que eu não compreendo, como é que se continua a fazer greves neste país em que se prejudica o cidadão comum e não as entidades patronais com as quais querem negociar e querem mostrar que têm uma posição de força. O mesmo se é na educação com os professores, fazem as greves às aulas em vez de fazerem greve ao trabalho administrativo, por exemplo. Todas as greves que a gente se lembra prejudicam sempre terceiros e normalmente é a população, não é? É quem trabalha. Helena, mas também fazer greves ao trabalho administrativo não deixaria de prejudicar o utilizador da mesma, porque depois não havia notas, não havia isto, não havia aquilo, não havia passagens. Mas isso é que seria uma causa direta para o governo. As avaliações, as reuniões internas de pedagogia que têm. Queixam-se de ter trabalho administrativo, então? Helena, as greves serão sempre injustas para quem depende dos serviços. E não há volta a dar a isso. Agora, podem ser mais comedidas, porque assim você não consegue. Uma greve administrativa, ok, não há notas, não terminam o liceu, não vão para a faculdade. Estão prejudicados na mesma, portanto, não há notas, não transitam dano. Não, mas os professores têm o entalado é sempre o mesmo, quer dizer, nos transportes públicos, a única hipótese que há é ok, não cobramos bilhete, não faz mal, a malta já pagou todo ao passo. Portanto, não há transportes públicos, e é o prejudicado quem utiliza os transportes públicos, não... Mas a minha questão é, os professores têm trabalho administrativo para além de lançar notas, que tem que ver com reuniões pedagógicas e processos e avaliações internas. Esse trabalho, que serve para o governo e para as direções gerais de educação desta vida fazerem estatísticas e coisas do género, então não façam. Pronto. Em vez de irem lá para as reuniões de pedagogia, não vão. Agora, são sempre os mesmos a levar com o número. A minha questão é essa. A greve na CP durante um mês. Não fazer greves às aulas e aos testes e aos exames. Alguém viu os sindicatos da CP, os trabalhadores da CP, a fazerem greve no dia em que as pessoas mais compram o passe? Não. Aí está. Pronto, aí também. É isso que eu não consigo compreender. Chegarem Embora ao final do mês e fazerem greve. Embora aquilo que já me disseram é que por lei, acho que há não fui confirmar esta informação, mas aquilo que me disseram é que por lei eles não estão permitidos, ou não lhes é permitido não cobrar passes. Então pronto. Percebe? É que a empresa recebe o dinheiro da mesma. Eles continuam a reivindicar o que bem entendem. E o cidadão que tem que ir trabalhar, que normalmente é o que eu digo, que é sempre a faixa de população que mais precisa de trabalhar para sobreviver neste país, não tem meio de transporte. Pronto. Tchanã! Gasta o passe e depois gasta o resto do dinheiro nos transportes. Depois há de ser o carro próprio, o carro de aluguer. Entretanto, ontem saiu uma notícia que tinha que ver com aquele caso que nós também já comentámos aqui, o Tutti Frutti, que eu adoro este nome. A sobremesa. Não sei quem é que inventa estes nomes, mas eu adoro. E parece que a Procuradora-Geral da República anunciou que há uma equipa agora dedicada a este caso para ver se isto vai a algum lado. O que é que vocês acham disto? Uma super equipa. Super equipa. Invencível, isso já não sei.
Este é daqueles casos que já se está a prolongar aí no tempo, não é? Isto deve estar em prolongamento. Isto é de 2017, não é? 2017. Este é o Penso que caso sim. da 2017 malta é do atual. PSD, onde andaram aí nas notícias a tentar embrulhar o Medina e o Eduardo Cordeiro também, não é? É Correto. 2017. Eh, 2015 a 2017. deixa só dizer, então, se é 2015, 2017, isso está atual, é atualíssimo. Portanto, venha lá essa super equipa, pronto, e despache este, e já agora, pá, se conseguirem, despachem lá mais alguns. O comunicado da senhora Procuradora-Geral da República peca por lhe faltar duas coisas. Ou três coisas, primeiro. A primeira é reconhecer a sua absoluta incompetência para ser Procuradora-Geral da República. Porque se foi Pronto. preciso vir para a praça pública dizer-se que havia um processo que nem arguidos tinha constituído ao fim de 6 anos e atirar para a lama as pessoas que eventualmente vão ser ou não constituídas arguídas, então a senhora Procuradora-Geral da República não é Procuradora-Geral porra nenhuma. É apenas alguém que está numa função. Segundo, que falta neste comunicado é dizer porque é que ainda não afastou a Procuradora titular do processo, uma vez que durante 6 anos não conseguiu cumprir o mínimo e, alegadamente, não há reclamação do facto para lado nenhum. A terceira é, uma vez que o processo está em segredo de justiça, está nas mãos da Procuradora, não saiu das mãos do Ministério Público, portanto, não foi parar às mãos de advogados, não foi parar às mãos de ninguém, porque é que ainda não há consequências, e já houve tempo para isso, da vergonhosa fuga de informação colocada num órgão de comunicação social. Pronto, isso é que é o importante. O resto de ter nomeado 5 procuradores, 5 magistrados, um técnico de informática e tudo isso, não tem importância nenhuma. É fantochada. Aquilo que a procuradora devia dizer no comunicado é o que não diz. Esta saída de informação parece ter esta função de obrigar. Não parece. Não parece, Helena. Não parece. Esta fuga de informação não passa disso. De uma fuga de informação cirúrgica e com interesses muito pouco claros. Porque o processo, não venham dizer que é agora ao fim de 6 anos, sobretudo quando o inquérito tem 38 volumes, 72 apensos, num total 560 volumes. Além de um extenso acervo. Ok? Portanto, Disse 560 volumes. 560 volumes. Portanto, se Temos que agora, arranjar uma super equipa. se não houve, ao longo de toda esta recolha de informação, isto é um mega processo, não houve sequer capacidade para chamar, menino António, vem cá, menino Manel, venha cá, olha, vamos constituir o arguido, os factos indiciados que temos contra si são esses. Tem alguma coisa a dizer? Tenho, remeto para o silêncio, ok, voltamos mais tarde. Se não se quer essa capacidade, é porque não se quis, é porque se foi incompetente. A justiça é incompetente. A justiça funciona de acordo com interesses e agendas muito pouco claras. E enquanto nós não assumimos isto, e enquanto aquilo que a Helena está a dizer, que é muito perigoso, que é importante estas coisas serem sabidas para fazer alguma coisa, não. Estas coisas não fazem rigorosamente coisa nenhuma. A única coisa que isto fez foi condenar na praça pública pessoas que muito provavelmente nem sequer vão ser constituídas arguidas. Foi tentar envolver pessoas que, de acordo com a própria reportagem, não tinham nem teriam nada a ver com aquele processo. É novamente aquela questão de deixar ou de manchar a imagem de alguém porque dará benefício a alguém, não é? Sempre estas questões, sim. Aliás, com estas fugas de informação, acho que depois, mais tarde, quem estiver distraído percebe porque é que elas acontecem e, infelizmente, calham-nos sempre estas justificações. Para a praça pública, normalmente, depois, não sei, as pessoas, isto passa despercebido, não é? Ninguém, se calhar ligas tu, ligas assim, porque tem essa curiosidade, mas a maioria das pessoas, a informação já passou, as pessoas entende isto depois de outras formas, né? Porque viu na televisão e na televisão e nas notícias, não pôs no junta factos. Não é?
Não, e não só. Desculpa, e depois tens aquilo que é muito popular, muito do povo, que é estas notícias são dadas. As pessoas já são culpadas. Ponto. Depois sai uma notícia, para já nunca tem a mesma dimensão nem o mesmo impacto que teve a notícia original. A dizer, ops, afinal, isto não deu em nada. A opinião pública depois, pois, é sempre a mesma coisa. Os interesses a funcionar, defendem-se uns aos outros, isto, portanto, a mancha já lá fica. Exatamente. Isso faz-me lembrar um caso que aconteceu há muitos anos, mas eu lembro-me disto porque fiquei surpreendida, que foi a revista Sábado, na altura, fez uma peça, era ter capa, em que acusava o Miguel Sousa Tavares de uma coisa obscura com telecomunicações, uma coisa assim, e realmente quem leu a reportagem havia todos os indícios. E depois, na semana seguinte, o Miguel Sousa Tavares faz um desmentido, não é? Faz um direito de resposta, e o direito de resposta encontrava-se tipo no fim da revista, uma coisa assim minúscula. Eu pensei, isto é terrível. E depois veio-se a provar mais tarde que aquilo não tinha fundamento, não tinha fundamento. E eu pensei, isto é terrível para com a vida das pessoas, não é? É isso que o Jacinto fala muito. Mas, entretanto, o grupo Cofin e o grupo Médio Capital continuam por aí. É verdade. É verdade. Não há aqui nenhuma causa, não é? Não são penalizados, não acontece nada, as notícias são dadas. Nós já, quer dizer, lembro que há tempos brincávamos com uma foto que apareceu tirada do Facebook e os canais, e havia um canal de jornal e televisão e isso tudo, que estava a pôr uma foto que não tinha nada a ver com o evento que se estava a passar. Sim, estes Não há tipos aqui grande também de. seriedade, tenta analisar as coisas, ver se são verdade, se não são. Portanto, é preciso a sensação, o sensacionalismo de mandar cá para fora e criar logo um grande burburinho e faz-se aquelas notícias todas pampanantes, mas depois aquilo não dá em nada, mas depois não vês o reverso da medalha. A dizer, pá, a malta falhou, desculpem lá. Não sei Sim, nada. sim, não se vê. E depois as coisas acabam por cair no esquecimento. A semana passada não tivemos programa, mas houve ali uma notícia nos últimos dias da semana que também fez um burburinho, teve que ver com os certificados da Forro. O facto das coisas terem mudado, a percentagem de valorização ser menor, e depois também, pelos vistos, os bancos agora também poderão ter esta funcionalidade, digamos assim, e depois houve aqui polémica, que isto era uma forma de ajudar os bancos e tudo mais, e entretanto, depois esta semana alguém se lembrou finalmente de falar das taxas de juros de depósito, que em Portugal são muito baixas comparadas com outros países. Baixas ou zero? Não é baixas é a favor. Sim. Zero. Baixas. Baixas não há. Acordamos agora para a banca ou isto é fugaz? Não acordámos nada para a banca. Eu penso que a banca é que proporcionou. Houve aqui uma pressão e muita gente até fala que foi o Banco CTT que fez a principal pressão do Estado reduzir um bocado a taxa que estava a dar dos 3,5%. Os bancos, e temos que ter noção que os bancos estão a faturar diariamente valores que nunca faturaram. Então, e o que é engraçado é que os juros não sobem para os depósitos que as pessoas têm lá. Portanto, os bancos trabalham com o dinheiro que nós colocamos lá. Os bancos não estão a dar, portanto, as pessoas têm lá dinheiro, estão a perder dinheiro. Os bancos não sobem a taxa de juros. Portanto, e depois ficaram alarmados porque isto, enquanto a taxa de juros dos certificados de Forro foi os tais 3,5%, mais o bónus de permanência, saíram alguns milhões dos bancos para os certificados de Forro. Isto já era expectável que ia acontecer aqui algo dos bancos pressionarem os amigos, vocês têm que acabar com isto. O que é certo é que é bom relembrar as pessoas para continuarem a tirar o dinheiro dos bancos, porque 2,5% com a taxa de permanência que eles dão ao fim, não no primeiro ano, mas depois, neste momento, supera a maioria dos bancos. Sim. Portanto, as pessoas têm que gerir o dinheiro delas
E já que os bancos dão zero, porque se tiverem lá o dinheiro, não ganham nada com ele, pelo contrário, estão a perder. Ainda temos que pagar todas aquelas comissões de conta e disso tudo aos bancos e impostos de selos e aquilo está sempre a cair, não é? Portanto, as pessoas têm que fazer isso. Tirar de lá, aplicar os certificados da Forro, porque os certificados da Forro até têm uma coisa que a qualquer altura vão lá, tiram e como os entendidos dizem, é garantido que não perdem dinheiro. Portanto, é garantido o dinheiro. A única forma de perder o dinheiro era o Estado ir completamente à falência, pois espera-se que não. Jacinto, Bom, Portanto, então, só duas coisas. Primeiro, não sei até que ponto é que o Paulo Tadeu tem razão em relação ao Banco CTT, até porque a questão não, isto foi aqui notícia que eu ouvi. Não tenho, o- tenho conhecimento nenhum. Ouvi sim. as notícias, alguém que se referiu que era uma pressão que havia dos bancos e principalmente do Banco CTT. Não sei se é verdade ou não é. Estou a ver. Até porque os certificados de reforro não são mais do que emissões de títulos de dívida pública que as pessoas compram, tem aquela taxa de juros que é garantida pelo Estado. Portanto, a As partir pessoas daí, estão a emprestar dinheiro ao Estado. exatamente. E o Estado a garantir que retribui esse empréstimo com aquela taxa de juros. Agora, a questão que se coloca aqui é se no passado fazia sentido ser um exclusivo do CTT, de facto, atualmente não faz. Porque os CTT já não são uma empresa pública. O CTT era uma empresa pública e faria todo o sentido ter o exclusivo de venda dos títulos de dívida pública. A partir do momento em que, indo além daquilo que era o memorando de entendimento com a Troika, o governo de Pedro Passos Coelho resolveu vendar o CTT, os CTT passaram a ser uma empresa privada. E sendo uma empresa privada, não tem sequer, aliás, o que eu diria é, se calhar até é ilegal, estar a beneficiar o CTT de um exclusivo de venda de títulos da Mas, dívida pública. Jacinto, já não era só no CTT que se podia, né? Online, através do Fornet, as pessoas já podiam fazer a mesma coisa. Portanto, eu não precisava de ir ao CTT para aplicar. Tá bem, mas continuava a ser a única instituição financeira ou parafinanceira que tinha Sim, sim, capacidade de o fazer. Portanto, não vejo porque é que os bancos não o podem fazer, nem sequer porque é que isso se pode dizer que é dar uma ajuda à banca ou ficar do lado da banca. Baixa as taxas de juros. Também não ajuda a banca porque, como o Paulo disse muito bem, a taxa de juros, mesmo com os 2,5%, está muito acima daquilo que a banca tradicional paga. Portanto, Deixa-me só. O problema do CTT fazerem esta emissão de certificados da Forro é só. Mesmo os bancos, tendo agora com essa disponibilidade de o fazerem, eu acredito que a maioria. Porque as pessoas sempre associaram os certificados da Forro ao CTT. E há muita gente, e eu sei disso, porque acompanhei uns blogs acerca disso, que as pessoas pensam que os certificados da Forro são dos Correios. depois, Inclusive, há muita gente que acha que os Correios são como antigamente. Estamos a falar de cenas. Pensam que os Correios é uma empresa do Estado. Pronto. Também acredito que os bancos, ao terem esta ferramenta, tentem sempre que as pessoas, se eu chegar lá e dizer, eu tenho aqui coisa de X euros para aplicar esses certificados de Forro, também acredito que os bancos tentem, então, não querem encaminhar esse dinheiro aqui para outra vertente. Também temos aqui uma ferramenta boa, olha, não é só isso, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas como disse, podias fazer pelo Fornet, que depois dá-te a entidade a referência e o montante é o montante que tu quiseres, e as pessoas podiam fazer isso desde que se inscrevam lá no Fornet. Agora, vai continuar e de certeza a ser pelo CTT. E volto aqui a bater na mesma tecla. Quem nos ouvir, vai ter dinheiro, tire do banco e meta no Forro. pronto, aqui temos um conselheiro financeiro. temos mais algum tema? Eu não tenho, mas já sinto que era Quero um tema muito rápido. Antes de passarmos depois às sugestões da Helena e às histórias do Paulo, quero dar publicamente um abraço de parabéns pelo sonho concretizado. É uma pessoa que foi muito importante
na construção do novo sonho, embora a forma como depois lá se chegou, ele já não faça parte, pelo menos, dessa equipa, não seja aquela que eu considero a mais bonita. Mas quero enviar aqui um abraço muito grande ao António França, que teve há uma década atrás o sonho, e juntou-se a uma equipa de pessoas que tiveram o mesmo sonho de voltar a devolver à Amadora a uma equipa de futebol. Concretizou-se esse sonho, como disse, epá, não da forma mais clara e transparente, mas parabéns, António França, isso prova que o sonho nunca morre. É isso mesmo. Parabéns. Acho que partilhamos todos esse agradecimento e esse reconhecimento pelo trabalho que eles fizeram quando iniciaram este caminho. Antes de passar ao Paulo, eu a semana passada tinha isto para dizer, mas como não falámos, pronto, queria só deixar aqui também esta nota que, para mim, um dos melhores jogadores, o Zlatan Ibrahimovic, acabou a sua carreira num encontro emotivo em San Siro com o AC Milan, e foi um momento muito engraçado, porque quem conhece esta personagem do futebol internacional sabe como tem esta persona que criou, uma persona com um grande ego e que é o melhor de todos os tempos e de todo o mundo, e achei muita graça que naquele dia essa persona ficou completamente de fora. E eu vi aquilo em direto e depois achei muito engraçado uma frase que ele disse na conferência de imprensa, que é: eu sou um super-homem, é verdade, mas sou um super-homem com um grande coração. E queria deixar só aqui esta nota, porque quem conhece a história de vida do Ibrahimovic sabe que tinha tudo para dar errado, e a um certo momento da sua juventude, felizmente, e por isso estes clubes da terra são tão importantes, felizmente alguém olhou para ele e conseguiu dar-lhe o início de uma oportunidade de vida. Só falhou numa coisa. Sim. Não Então. fica. Pois é, faltou. Vai ficar marcado para todo sempre. Não Sim. Eu queria só deixar essa nota, porque acho que significa aquilo que é tão importante, estes clubes da terra, que às vezes são tão pequeninas, coletividades tão pequeninas, que lutam todos os dias para estar aberto, para poder jogar, para alugar um campo, têm muitas dificuldades financeiras e conseguem assim mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso é incrível. Como sugestão para esta semana, sugiro que as pessoas visitem um sítio muito, muito, muito agradável, que é a Quinta Real de Caxias, que fica em Oeiras. A entrada é gratuita, podem passear à vontade neste horário de verão, que vai das 9 da manhã até às 21 da noite, e é muito, muito, muito agradável. Eu de repente pensei Portanto, que a Léria ia passei um sugerir bocadinho. Olha, de repente eu assustei-me, até pensei que a Léria ia sugerir que visitasse a Quinta dos Condes da Lousana da Maia. Ufa! Olha, vamos ver quando é que será. Tivemos aqui mais um amadorense que ganhou uma taça, o Ruben Dias. É verdade, Ruben Dias é ganhou campeão a taça dos campeões da Liga dos com o Campeões. Manchester City. Verdade, grande Uma coisa sempre reconhecimento. grande. Além de vários campeões nacionais do futsal e nisso, que malta aqui da Amadora, portanto estamos em grande. Então vocês já arrumaram a coisa, está tudo arrumadinho. Olha, eu acompanhei uma série há uns tempos, aliás, a série ainda está a dar num desses canais codificados, acho que são, que é a Guerra dos Mundos. E depois, eu sou um bocado adepto destas séries com extraterrestres, assim, essas coisas. Gosto de ficção e disso. Então, apanhei uma notícia, agora há uns dias, que Nova Iorque fez uma demonstração dos robôs de polícia que vão patrulhar a cidade. E tal é o meu espanto que o robô é exatamente igual ao da Guerra dos Mundos. Uma série de ficção que junta ali a França, o Reino Unido, os Estados Unidos. Não sei se vocês viram, penso que isso até vai na terceira temporada, uma coisa assim. E o robô é exatamente igual. Que também já o tinha visto há dias. Faz a patrulha de uma empresa, agora não lembro qual era a empresa, mas que havia uma empresa que tinha esses robôs, esses cães robôs, a patrulhar as instalações. Aqui, a notícia que eu apanhei
que inclusive está no Diário de Notícias, portanto, que diz que o presidente do município de Nova Iorque e o departamento da polícia, o New York PD, apresentaram naquela terça-feira diversos robôs que vão ajudar os agentes a manter a segurança, incluídos um cão-polícia afastado anteriormente devido a críticas. Portanto, depois falam das tecnologias, não sei o quê, portanto vai passar a existir. Portanto, Vamos aqui- ser controlados por máquinas. Para máquinas, exatamente. Aqui, se calhar, a Amadora até não. Eu à noite também não vejo, ao menos quando andassem os coisinhos. Olha, vou-vos deixar aqui. Agora, pronto, isto também já não tem a ver com o programa, tem um bocado a ver. Eu fui a uma entrevista de emprego, fui aceito, e fui aceito depois do indivíduo dizer para eu traduzir uma frase em inglês que eu gosto de ir ao ginásio para tonificar. E eu respondi logo: I like gin tonic. Fica lá. Olha, eu também gosto. Como tradutor oficial. Beijinhos, até para a semana e portem-se bem. Até para a semana. Até para a semana. Para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então venha a democracia. Tretas num café virtual. Non, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.